a nossa leitura. Nós lemos as cartas de Freud com Jung, então, no início do livro ainda, as 20 primeiras cartas, nós estamos lendo uma a uma as cartas que Freud trocou, escreveu para Jung, e a carta que o Jung devolve para o Freud. No último encontro, que foi aqui o sexto encontro, a gente parou leu a carta 24, leu a carta 24 e vamos, a partir dela, dar uma retomada. Quem está chegando vai poder acompanhar, né? Ficou lento aqui um pouco, deixa eu ver, agora entrou. Aqui, está chegando aí? Não. Tem que compartilhar de novo, porque caiu a linha. Está ouvindo? Tá sim, Adelmo. Sim, sim. Quando cai a conexão, cai também aqui o que chama de companion, né? Quando cai a conexão, cai o companion, que é o que faz a apresentação do slide. Pronto, abriu de novo o apresentador do slide. Vamos ver se não cai de novo, né? Tem um macete na linguagem, agora está começando então a falar, né? A palavra é sempre enganosa, aplica o drible da vaca, né? No futebol, você joga a bola por um lado, corre pelo outro, pega na frente, chamado drible da vaca. E aparece na frente, como apareceu, fazendo uma magia de usar Aécio Neves, Renan Calheiros, Cunha, as águias da política brasileira. Estava ocupando Brasília naquele momento, né? Derrubaram Dilma e depois foram derrubados, aparecendo na frente, Jair Bolsonaro, parece uma magia de um mago escondido. Que magia foi aquela que Bolsonaro se tornou presidente do Brasil, tá? Então, tem uma análise psicológica do uso da linguagem. Sim. Tá? Uhum. Que é da seguinte maneira. O James Joyce, no Retrato do Artista quando jovem, o primeiro livro dele, ele tentou publicar o livro 3 vezes. Em 1908, tinha 800 páginas. Em 1912, ele reduziu. Em 1916, 8 anos depois, conseguiu. Para você ver como é difícil um autor, né, o próprio autor, concluir sobre o livro que ele vai chegar a publicar. Logo no início, assim, é bom que tem o Nilo aqui da teologia. Stefan Dédalus pergunta ao irmão Micael dentro de um ambiente religioso. WhatsApp, em inglês, né? Em inglês, a palavra WhatsApp tem sentido duplo, que quer dizer o que está lá em cima, literalmente, ou como é que vai? Está tudo bem? Como é que está aí o clima aí? Como é que está o seu dia hoje? WhatsApp é uma pergunta em inglês que pode ser coloquial, um cumprimento, né? Ou você olha de baixo para cima para alguém e pergunta, o que tem lá em cima? Do telhado, né? O irmão Micael responde, o céu está lá em cima. Os 5 tradutores, isso aqui está no livro A Cruel Filosofia do Nascimento. É crueldade, né? Uma filosofia da crueldade, da esperteza com a linguagem, né? Você dá um golpe no outro, igual deu Chris Rock no Will Smith.
Os 5 tradutores da edição brasileira não acrescentaram uma nota explicativa. O Zé Geraldo, na Nova Fronteira, perguntou: o que aconteceu? O que está acontecendo hoje? Como é que está aí o dia? Ordens do céu, respondeu o irmão Micael. Caetano Galindo, da Penguin: o que houve? Ele bota: o ouvido ouve. Porque tem um desencontro aqui, né? Aqui tem um desencontro. Vamos para frente, Alberto, obrigado. Então, aqui, Alberto Quelebra, né, também é a primeira vez que participa hoje, diz que está de repouso, está assistindo da cama lá em off, porque está com um problema de um vírus e não quer transmitir para ninguém, mesmo pelo virtual, né? Então, não quer transmitir o cavalo de Troia para nós, vai ficar. Obrigado, Alberto, por conseguir ainda assim participar, viu? Se quiser escrever no chat ou perguntar alguma coisa, fica tranquilo. Alberto é que tem convidado, já fez 2 vezes para o YouTube, no grupo dele, né, o GAP Filosófico, o convite para a gente conversar sobre o livro da... Né? Então, a pergunta de irmão do Stefan Dédalus, um estudante, nível ainda um garoto, né, diante de uma autoridade religiosa, irmão Micael. Pergunto coloquialmente, o Caetano Galindo fala assim: o que houve? O ouvido ouve. Como existe um desencontro entre pergunta e resposta, o Caetano Galindo bota um desencontro aqui, né? O que houve é o ouvido escuta. O que aconteceu? O ouvido está escutando. A Bernardina é especialista em joias. O que é que há? Há o céu. Guilherme da Silva Braga, da Folha LPM. O que é que houve? Couve. O que aconteceu? Né? Uma outra tradução da Penguin. Tudo azul, só o céu. A questão no ambiente religioso é como se você chega perto de um padre, com a linguagem coloquial, ele te aplica uma reprimenda. Né? Olha, você está de chinelo, hein? Vem falar comigo, tira o boné para falar comigo. A questão se referia a uma hierarquia e ao respeito exigido no uso da linguagem em ambiente religioso. Em sentido metafórico, a pergunta seria: tudo em cima aí, monsenhor? O que está acima de nós é o céu, respondeu, repreendendo, né? Ao respeito com a autoridade religiosa. Joyce mostra o drible da vaca, que é o jogo em que você faz uma pegadinha. Você aponta para o céu, o cara assim, olha, o que é? Olha o disco voador. Enquanto você olha, ele bate sua carteira e sai correndo. Quer dizer, você é enganado por uma frase, né? Que te leva a receber um golpe. É o famoso golpe, né? O que o Joyce Caiu no conto do vigário, né? caiu no literalmente caiu no conto. Os 5 tradutores, né? Boa noite, Elaí. Não acrescentar a notinha de rodapé, aqui James Joyce está chamando a atenção que no ambiente religioso a linguagem é um desencontro. A linguagem faz um desencontro no ambiente religioso. Tá? Vem com as mãos assim, né? Em sinal de oração, contrito, né? Você tem que entrar na igreja fazendo aquela cara séria, né? É nesse ambiente que nós estamos estudando o prejuízo psicológico que causa alguém quando você cai no conto do vigário. Ok. Então, o Freud, né, e Jung estão trocando cartas sobre os doentes que aparecem para eles. Na cidade, que é, por exemplo, a cidade onde você tem o seu filho, o marido, etc., você está com problemas psicológicos dentro de casa, seu marido não rende, né, como esposo, sua esposa não rende como esposa, por mais que você peça, diz, né, você tem que tomar essa providência, a pessoa não toma, fica esperando você tomar por ela, vê que você é mais proativo, né, por exemplo, tá? Você é mais proativo, mais resolvedor das coisas, a mulher hoje está mais ativa, o homem está mais intimidado, o marido, né, então... Nesse sentido, na cidade, hoje, tem muito problema psicológico. E quando ultrapassa a possibilidade de viver na cidade, vai para o manicômio. Jung é um psiquiatra que atendia dentro do manicômio os pacientes que já não davam conta mais de funcionar na cidade. Então, tem certos momentos aqui nas cartas, que a gente já leu, passagem para trás, onde o Freud pergunta: eu estou com um caso aqui, o caso do garoto chamado Gorlitz.
mas apareceu também atrás, anteriormente, uma senhora lá, uma mulher que tinha um bebê, batia no bebê, ia tocar piano na casa da amiga, deixava um bilhetinho dizendo que ia suicidar. Hoje eu vou me suicidar. Bota um bilhetinho assim, some. Vai ver, estava na casa da amiga tocando piano. Então, esses transtornos, né, que chama de transtorno narcísico, eles incluem tudo num pacote só, né? Onde a gente, pelo fato da imagem, da dificuldade que eu tenho de me apresentar socialmente e ser convincente, ou como é que eu diria o nome? Eu conseguir me colocar na sociedade, né? Não ficar numa função subalterna, né? A esposa quer ver o filho dela, junto com o marido, tendo sucesso social, né? Conseguindo passar num vestibular, arrumar um emprego. A gente é bem de vida, tem um filho que é vendedor ambulante na rua, tá? Casal bem-sucedido, bem colocado socialmente, e um filho. Seria uma decepção ser vendedor ambulante? Tá vendo que situação? Você fica julgando, então, quer dizer, é vendedor ambulante, é melhor que seja isso do que pior que isso, né? Não está conseguindo quase nada socialmente acima de um nível de um vendedor ambulante na rua. Mas ainda é melhor do que se ele resolver adotar um caminho pior que esse, né? Que a gente sabe qual é o caminho pior. Então, a insatisfação pela imagem da família, né? Quando você tem um caso assim na família, que você vê que aí você costuma, famílias ricas, manda para a Austrália, manda para os Estados Unidos, manda para outro estado, pra Inglaterra, né? Manda para outro país, para a sociedade não ficar sabendo que tem um filho que não é bem sucedido, tá? Então a gente vive num mundo que é a loucura completa, né? Professor, Vamos lá. posso falar? Perguntar? Pode, pode. Essa loucura desencadeada por ausência do êxito? O Ausência do êxito. Uma delas, né? Homossexualismo, usuário de droga, álcool, todas as quedas que o homem tem, que a gente não vê com bons olhos, né? Você fica triste, né? Sim, Tem que aceitar, como diz, né? Tem que você ter um filho doente, enfim. Agora eu tô com um neto aqui autista. Tem que aceitar. Você não vai fazer o que com ele? Com a esposa, com a nora, com o filho, com a avó, né? Quando Por eu fui mais que- professora das séries iniciais de criancinhas, na série maternal e tal, e alfabetizadora, eu sempre achava que o problema estava na educação. Depois, quando eu tive contato direto, claro, com o direito, veio aquela coisa de ser muito social. E agora, na psicanálise, eu observo que é muito social. É muito social. Desculpa, Cléria, São mas a gente não projeções. estuda por essa linha, não. A gente estuda aqui o seguinte: tudo é problema do próprio eu. Sim, Tá? Então não tem problema. Hoje nós temos PDF de livros sobrando. Ninguém quer estudar, né? Vamos falar por outro lado. Ninguém quer ser empreendedor mesmo, sair enfrentando a vida assim, exige muita coragem, né? Você ir à luta, assim, pegar e estraçalhar o dia inteiro estudando, trabalhando igual. Então, quando eu assume a sua responsabilidade, aí ele não vai reclamar de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Dilma, nem que é negro, nem que é homem. professor, eu não falo social político, eu falo uma outra percepção do social. Porque para a gente. É como, eu vou tentar fazer uma analogia. Eu tenho um PIB, eu tenho um PIB do meu país e tenho uma taxa de natalidade X. Eu só vou dar uma quantidade razoável de dignidade para a minha gente, para o meu povo, se eu conseguir ter uma paridade entre a minha taxa de natalidade e o meu PIB. Eu não estou falando de governo, de partido, não quero saber dessa gente. Estou longe deles. Ausência de informação, ausência de educação, ausência de saber o que você é, por que você está e como que vai ser.
Essa gente que detém o conhecimento da biblioteca, que tranca a biblioteca e que não permite que a informação chegue. E quando ela chega Bom, Clélia, se totalmente você pensa distorcida assim, através da janela da Rede você vai Globo. ter que ouvir bastante antes para até acostumar com o grupo aqui. Ok. A gente não pensa assim que tem biblioteca trancada, tá? Se você Uhum. quiser, amanhã mesmo, agora, daqui a pouco terminar, eu te envio a você todos os livros do Freud, todos os livros do Lacan, todos os livros da biblioteca inteira. Obrigada. Tá? Jogo na sua conta lá a biblioteca inteira. Aí você fala assim, cadê a biblioteca trancada? Não tem mais. Você pode pegar o livro e ler. E, Mas eu além sei do que o que, senhor existe o entendeu a Google. minha Você colocação. você acabou de dizer que é autodidata. Se você é mesmo autodidata, Sim, então você está falando uma coisa que hoje você sabe que não é verdade. Não existe biblioteca trancada em lugar nenhum. Ao contrário, tá? existe. Então, essa conversa não funciona. Existe, professor. Hein? Existe. Então, você continua com a sua ideia, enquanto isso nós vamos lendo aqui, tá? Vamos Tá começar a ok. ler, tá bom? Uhum. Não toma isso como um desestímulo, não. Acompanha para você chegar onde nós estamos chegando, porque aqui nós estamos vendo uma disputa entre, é aí que nós vamos chegar, dois dos homens mais brilhantes, né, da atualidade com relação à psicologia, que é o Jung e o Freud. Sim. Então, dois dos homens mais brilhantes. O que eles estão querendo, tanto um como o outro, é o quê? Eles querem resolver o problema do Resolveu o homem, problema. querem resolver o problema psicológico do homem. É uma questão, parece que sim. Eu Mas senti que sim. antes disso, mais do que isso, assim, é um querendo vencer o outro. Por isso que esse trabalho nosso, que é esse Da livro mesma aqui, forma que o Lacan tenta vamos com destruir o calma, Clélia, Freud. vamos com calma. Aí, nós estamos lendo esse livro aqui, ó, que as cartas, são 500 cartas, nós estamos na 25 agora, né? Esse livro vai mostrar que, no final dele, surge o artigo O Narcisismo, que é o enfrentamento de dois egos, tá? Então, vamos seguir. Aí, na leitura, então, eles querem resolver o problema do mundo? Pode ser que queiram, mas mais do que isso, eles querem dizer assim, eu resolvi o problema do mundo. Então, tem um eu por trás, é um narcisismo, uma vontade de potência, né? Que aí nós estamos com Nietzsche, estamos com os pensadores, que acho que foi o Nilo que colocou lá no grupo, e a Mary emendou assim, então nós estamos estudando o narcisismo da filosofia. Aí é interessante, quer dizer, o Narciso querendo... Alguns falam assim, Sartre é melhor que Hegel. Ah, mas aí vai. Heidegger já tinha falado isso. Não, mas você está por fora. O Descartes... Então fica assim, cada essas escolinhas brigando, e por detrás disso o pensador deve estar rindo, né? Assim como o Joyce aqui está rindo, porque ele botou um conto do vigário. Na verdade, a filosofia é um conto do vigário. A psicanálise é um conto do vigário também. Virou uma teoria que a pessoa não sabe como ela surgiu. Então, vamos ler aqui o conto do vigário, né? O narcisismo da filosofia e aqui o narcisismo da psicanálise, né? Do lado de Freud e do lado do Jung. A carta 25F começa. Caro colega, como há tanto me mantém à espera de sua reação ao Gradiva, que é um artigo do Freud, né, que ele enviou para o Jung ler, posso apenas supor que esteja imerso no estudo da demência precoce. Então, Freud está cobrando do Jung. Jung, leia meu artigo e me fala o que você achou dele. Há tanto que me mantém à espera da sua reação que deve estar imerso, investindo seu tempo no estudo da demência, e assim não o farei esperar mais pela informação que me solicitou. Vejo que em sua carta dois problemas. A. O que significa a retirada da libido do objeto ao eu? Quando há perda do interesse no objeto, qualquer que seja ele, né? O objeto namorada, o objeto estudo, o objeto trabalho, quando você deixa de investir fora e fica retraído para dentro. Né? Você desiste da realidade e volta para o eu. O que significa essa retirada da libido? E quais as diferenças entre uma projeção paranoide para fora e outras projeções? Então, Freud começou a falar do A e a falar do B. Nós já lemos isso semana passada. A projeção paranoide está dando interferência?
Eu acho que o seu microfone está aberto, Cléria. Vou fechar aqui aí, beleza. E dar retorno. Então, no B tem a projeção paranoide, a projeção histérica, e no A ele separa o retorno da libido, o que significa retirada da libido do objeto e o retorno para o eu. No A, ele vai dizer que tem 3 maneiras de acontecer esse retorno da libido de fora e você desistir da realidade. Como ele diz, quando a repressão é bem sucedida, você fica completamente reprimido. É o espécie de um tímido, assim, ou mais que tímido, né? É o incapaz quase que total. Ou então, há retorno da libido, apenas uma parte orientada que vai para o autoerotismo, que é ficar se cuidando muito ou fazendo o que não deve, e outra volta para o objeto. Então, tem um fracasso parcial. E na letra C, a gente já viu, né, as 3 opções. A repressão é um fracasso por completo. A pessoa não é reprimida, é aquele que citou lá em cima, né, passa fezes na cara, é o louco, né, é o desencontrado. A gente já leu, vamos continuar para frente. Depois eu volto aqui, se interessar a gente volta. 26J, a carta agora que vai lá no final de maio, né? Aquelas perguntas do Jung, o Freud respondeu, eles vão trocando conhecimento técnico ao mesmo tempo em que também tratam de cordialidades. Então, tem visita, né? A esposa do Jung, junto com o Jung, foi visitar o Freud, tomar cafezinho. E nisso tem troca de conhecimento teórico sobre a psicologia. Para o professor Freud. Aí o Jung responde sobre um texto que o Freud escreveu chamado Gradiva. É magnífico. Devorei-o de um só fôlego. A exposição fascina de tom clara, e acho que só uma cegueira cétupla, por castigo dos deuses, poderia impedir que as caiu. Tem que ver isso, né? Bom, aí fala. Mas os psiquiatras e psicólogos, em sua estreiteza, são capazes de tudo. Eu não estranharia se de novo se erguessem das trincheiras acadêmicas os estúpidos lugares comuns com que o brindaram antes. Não raro, valeu, Márcio, não raro tenho de me transportar ao tempo anterior à reforma do meu pensamento psicológico para reexperimentar as acusações feitas então contra o senhor. Jung aqui parece assim, está reconhecendo que ele aprendeu muito na conversa com Freud, né? Não raro eu mesmo tenho que retornar para o tempo anterior em que eu reformei meu pensamento e voltar a experimentar acusações que ele também fazia contra Freud. Muita gente fala mal do Freud até hoje, né? Depois que conhece, muda de ideia. Simplesmente não as posso compreender mais aquelas críticas que fazia antes. O Jung também é bem ardiloso, assim. Agora, Freud, eu concordo contigo. Antes eu te criticava, agora eu concordo. É a maneira de conquistar, né? Meu pensamento de outrora parece-me não só intelectualmente incompleto e errôneo, como também, o que é pior, moralmente inferior. Graças a você, Freud, eu estou bem melhor hoje. Já que agora deixa a impressão de ser uma imensa desonestidade em relação a mim mesmo. O senhor há de assim, está absolutamente certo, quando busca em afetos, sobretudo de ordem sexual,
a causa da resistência dos nossos oponentes. Há uma dificuldade muito grande em falar que o sucesso, né, está vinculado a ter desenvoltura com a vida erótica. A desenvoltura com a vida erótica, segundo o pensamento de Freud, levaria a uma desenvoltura em todas as demais áreas, como empreendedor, como funcionário, como uma pessoa bem de vida, tá? Pessoa bem consigo mesma, né? Absolutamente certo quando busca em afetos, primeiramente que em afetos, né? Muito mais do que esses afetos estejam na ordem sexual, né? Quando você está afetivamente bem consigo mesmo, você desempenha melhor. Então, nisso está a causa da resistência dos nossos oponentes. E tem quem não pensa isso, né? Morro de vontade de saber o que o complexo sexual do público, então, a sociedade, né, terá a dizer do seu ensaio chamado Gradiva, que a esse respeito é totalmente inofensivo. Nada me irritaria tanto quanto ver você tratado com uma condescendência benévola. O que acha dele o próprio escritor Jensen, né? Jensen é o autor de um livro que o Freud utilizou para fazer a aplicação, a primeira vez na história da humanidade que aplicou a psicanálise a uma obra literária, né? Não a um paciente, mas uma leitura de um livro. O que acha dele o autor do livro? Diga-me, por favor, quando puder, que revistas literárias consegue. Há uma questão que o senhor deixa em aberto e à qual os críticos podem apegar-se. Por que é reprimido o complexo de Hanaud? Hanaud é um personagem lá do Gradiva. Porque esse, né, o autor mostra, o romance deve ser autobiográfico, tá? O Jensen utilizaria o Hanaud para, assim como o Joyce lá em cima, quando recebeu uma reprimenda, né, do Monsenhor Micael, irmão Micael, ele está dizendo, do meu tempo no seminário, em que eu ia fazer um, ok, Micael, rapaz, eu levava uma bronca, né? O romance Retrato do Artista quando jovem é um romance autobiográfico de James Joyce, onde coloca o Stephen Dedalus como alter ego dele no romance, né? É um tratamento à subjetividade através de um livro, tá? O Freud sempre compreende que você vai escrever um livro para dar um tratamento à sua subjetividade. Um livro é um tratamento psicológico, é uma questão do autor. A gente está lendo aqui, junto com Machado de Assis, que todos os livros são assim. É o ego, né, o eu do autor querendo se mostrar com a imagem bonita, né, e aí vai, vender as suas ideias. Então, o próprio Jensen, que é o autor, né, o que acha dele o autor que colocou no livro as suas dificuldades, né, a sua questão existencial. Por que é reprimido o complexo, então, do autor, né? Por que ele não se deixa levar à pista certa pelo canto do canário e outras percepções? A gente está estudando junto com o Machado e vimos que em Viagem à Roda de Mim Mesmo, ele bota no Plácido um menino que tinha ficado assustado com o que fazia quando criança. E esse menino Plácido, ele fica girando em volta da Henriqueta e não consegue nunca botar a mão nela. É muito interessante o Machado lido com Freud. Quando o garotinho foi tirar fruta no quintal do vizinho, o pai brigou com ele, e tem que brigar mesmo, você não pode roubar, né? Mas com isso, criou uma certa inibição, segundo o Machado de Assis nesse conto, e o garotinho, então, quando adulto, não consegue pôr a mão na Henriqueta. Ele vai na casa dela, ele almoça com ela, ele leva num baile, mas ele não toca no corpo dela, né? Uma inibição de botar a mão no seio, vamos logo falar assim, pegar e dar um beijão na boca, você agarra a mulher, dá aquele abraço, tem. Ela também não facilita a vida dele, né? E a mulher também dá algum sinal, né? Quer dizer, há uma dificuldade enorme com relação à abordagem sexual, porque o homem não é
Se o homem não tivesse linguagem, não soubesse que através da linguagem tem uma conquista junto, se fosse um boi com uma vaca, assim, que basta ter o cio, né? Quando é um animal que não tem linguagem, não tem um jogo erótico, né? O famoso jogo erótico. O animal selvagem, ele está no cio, a fêmea, o macho percebe pelo cheiro, né? Tem alguns sinais que ele fica excitado, vai lá e pronto. Com relação ao homem e mulher, não existe isso, né? É um jogo de conquista que você, para chegar a pôr a mão, você tem que também, nessa hora, tem que ser corajoso. Então, tem uma história rolando por trás aqui no Jensen, né? É bom ler esse livro. Agradivo. É bom ler o livro e depois ler o comentário do Freud. Há um interesse idêntico na parte desempenhada pelo pássaro, né? Que é uma ave lá, muito embora o senhor não tenha, por razões compreensíveis, procurado mais a fundo a significação desse símbolo que é o pássaro lá no jogo do livro. Por acaso conhece que Stendhal escreveu sobre a mitologia do pássaro? O excesso de trabalho explica meu silêncio nesses últimos dias. O professor, então, ele está agora justificando porque não respondeu logo o comentário de Freud. Freud é ansioso por saber a opinião do Jung sobre a aplicação da psicanálise ao livro do Jensen, né? Você imagina só, então, como a gente está vendo esses dois autores que hoje são deuses da humanidade, né? Eles estavam no início do desenvolvimento da teoria, criando os primeiros trabalhos, né? O excesso de trabalho explica meu silêncio nesses últimos dias. O professor Bloiler não passa bem, foi a uma estação de águas. Bloiler é o presidente, é o diretor lá do manicômio, né? Gigante que fica em Zurique. Era o chefe do Jung. Ficou doente, o próprio diretor, e botou Jung para substituir. Recai sobre mim a direção da clínica, neste ínterim e muito mais. Também escrevi outro pequeno texto, um artigo subsidiário, como diria o senhor, tive de fornecer prova exata de algo em conexão com os distúrbios de reprodução. Tão claro para o senhor quanto para mim. Mas esses paquidermes nada entendem. Os paquidermes são cientistas que vão lidar com o psicológico, né? Também é assim, se você adoecer psicologicamente, cair na mão do psiquiatra, a sua vida ficou entregue a um monte de gente que vai tratar você, né? De que maneira? Olha o cuidado que é preciso ter também com relação a adoecer psicologicamente, porque você vai cair na mão dos outros, né? Vão dizer que você não fez isso, não sabe fazer aquilo, e fica tentando encontrar, né? Tá? Pode ser que dê remédio, né? Manda internar, tá? Então eles chamam de paquidermes. Aqueles profissionais formados na psiquiatria ou na neurologia, tá? Nada entenda. Sobre o comentário da subjetividade, né? A não ser que se escreva tudo com letras colossais no couro deles, para ver se eles entendem. Mesmo assim, não me esquecerei de mandá-lo ao senhor mais tarde, como aconteceu com meu último ensaio em inglês sobre as investigações galvanométricas. Era um recurso sobre banho imantado, né, Existia uma técnica chamada galvanométrica. Naquela época, em Viena, meu inconsciente se achava incomodamente agitado, pois me parecia que o senhor não dava às nossas pesquisas elétricas atenção devida. O trato galvanométrico, pesquisa elétrica, aqui também vai acabar estar ligado ao choque elétrico, né? A vingança estava por vir, compreensão retardada. Porque o Jung está falando de um erro dele do passado, né? De uns tempos para cá, tenho mantido desagradáveis discussões com Bezola, presenciei o trabalho dele e eu mesmo testei o trabalho dele várias vezes. Trata-se do método Breuer-Freud original, antigo, né? Com ênfase maior na hipnose. Então, eles estão falando aqui de um Bezola que ainda usa o método antigo, hipnotizar o paciente. Com uma máscara no rosto, as pessoas são instadas a dizer-lhes as imagens visuais que percebem. Vem à tona muitos momentos traumáticos. Imagina só,
bota uma máscara no seu rosto e pergunta, como é que é a sua casa? Ah, meu marido chega tarde, bêbado, meu filho não quer estudar. Sim, mas aí começa, né? Bota uma máscara na cara para a pessoa poder falar, né? Tanto quanto pude ver, os resultados são bons. Muitas das pessoas testadas caem em auto-hipnose e experimentam traumas sonambúlicos. Mas boa parte, me parece, fingimento, tá vendo? Como ele tem que falar alguma coisa, né? O paciente, você está doente, você não sabe nem por quê, né? Você está com um problema psicológico, não sabe por quê também, né? Se soubesse, você não ia, você resolveria, né? Se você soubesse qual o problema psicológico que você tem, você resolveria. Então você vai lá, começa a falar, você não sabe nem o que está falando. Você vai falando assim, será que é isso, será que é aquilo? Parece fingimento. Isto é, pelo menos o que faz a menina de 6 anos de quem atualmente trato. Conta histórias inventadas e evita com o maior cuidado os momentos traumáticos. Até hoje só tive fracassos ao aplicar esse método, tá vendo? A pessoa sem instrução. Frank, usando uma sugestão hipnótica, concentra a atenção no momento traumático, supondo-se que haja um momento traumático, e faz com que o paciente o sinta repetidamente até exaustão. Foi o dia que seu pai te bateu, foi o dia que ele me bateu. Então fala sobre isso, vai em cima, né? Pressionando, né? O que você sentiu? Você chorou muito? Você dormiu aquela noite? Você pensou em pegar uma faca e matar? Você... Aí é a neurose do analista, né? É, Vai jogando em cima do paciente, querendo retirar aquilo que ele não consegue tirar dele. também, isso aí. Bem colocado. Então, tem uma pessoa sofrendo, você fica ali em cima, em vez de distrair e tal. Não compreendo inteiramente o efeito dos dois métodos. Ele não compreende o efeito, tá vendo? É tão interessante você escutar os próprios especialistas conversando. Isso é curioso, tá? Você tem seu pai internado, aí você está lá fora, você escuta um médico falando com outro. Você acha que ele tem o quê? Ah, rapaz, eu não sei, para te falar a verdade. Eu apliquei lá um medicamento, uma injeção, ele dormiu, relaxou um pouco, mas eu não sei o que é, não. Os médicos perdidos. Será que ele vai sair dessa? Pois é, rapaz. Vamos ver como ele reage, tá? Vamos ver. Daqui uma semana a gente vai observando, né? O medicamento vai eliminando, aliviando as doses. Então, o próprio médico não sabe o que fazer, né? Não compreendo inteiramente o efeito dos dois médicos, mas suponho, métodos, mas suponho que ambos, pelo menos em parte, negligenciam a transposição, que é a transferência, né? Que também entra em causa. A transferência, quando entra em causa, a transposição é assim também. O próprio paciente quer mostrar que está melhorando, né? Ou, pior, muitas vezes quer mostrar que não está melhorando. Você melhorou um pouco? Não, estou pior ainda. Tanto de um jeito como de outro. Num caso meu, que tratei desse modo, isso ficou bem claro. O que a mulher elogiou, sobretudo, foi a gentileza com que me meti na vida dela. Olha só que interessante. O Dr. Jung estava interessadíssimo. O que a mulher elogiou foi a gentileza. Senta aqui, minha senhora. Mamãe, uma vez, com 8 filhos, é um marido bruto, que era meu pai, assim, 8 filhos sem empregada doméstica, ela chegou em casa um dia e falou assim, o médico me tratou tão bem que me deu vontade de ficar lá. Tá? O médico me tratou tão bem, ó. A mulher elogiou, mas ela percebe que é só um jogo, né? Ela sabe que os filhos, a responsabilidade dela é enfrentar a desgraça do mundo é em casa, né? Com o marido, né? Trabalhador, cansativo, nervoso, 8 filhos, criança, não tem empregado, aquele inferno, tem que fazer sexo ainda, tem que arrumar a casa. É uma labuta tão grande. A mulher elogiou, sobretudo, a gentileza com que me meti na vida dela. Seu Artemio te trata mal, dona Glória? Ai, eu começo a chorar, né? Ai, doutor, deixa eu ficar aqui, morar com o senhor aqui. Encontrou um médico carinhoso. A outra quase levei à morte, torturando ela, ó.
A outra paciente quase levei à morte torturando em 2 sessões, sem obter a imagem visual mais apagada que fosse. O Jung torturou a paciente, perguntando, fala, caramba, o que a senhora tem? O que era para ser um tratamento virou uma tortura. Começou a pressionar, né? Aí foi. E só quando lhe fiz perguntas diretas sobre sonhos e sexo, ela começou a dar sinal de vida. Olha só. Aqui a histeria, a sedução, né? Ele está interessado em saber. O mais desagradável em tudo isso é que Bezola, mergulhado na cegueira, cultiva a hostilidade ao Senhor e também já propala mentiras sobre minha esposa. Aqui tem a intriga entre os médicos. Bezola é um médico, né? Dona Emma, eu acho que seu marido é interessado demais na vida íntima das mulheres. Propala intrigas e mentira para minha esposa. O Bezola. Ele quer saber se eu durmo de calcinha, sem sutiã, como é que eu durmo de bruço, de costas, se eu durmo na mesma cama com meu marido, se ele ronca muito. O Jung fica querendo saber da vida íntima das mulheres. Ou Freud também, né? Coube-lhe discernir melhor que eu o caráter dele. É uma alma pequena. Quer dizer, o Freud, então, já falou isso e Jung agora concorda, né? Que é uma alma pequena. Fica querendo dizer que o médico tem interesse erótico na mulher, né? E vamos que vamos. Tá vendo como é que é o mundo da psicanálise? Você vai entrar na intimidade do outro, né? A oposição e a dissensão no próprio campo são o que há de melhor, né? No próprio campo, a oposição e a dissensão são o que há de melhor. Eis o que Bloiler diz do seu gradivo, é de fato prodigioso. Ou bem, essas conexões aí estão realmente, ou bem, se as pode encaixar em qualquer parte. Tá vendo? As conexões que Freud faz estão de fato lá, na interpretação da obra, ou não, né? O que o Capitu, o Machado quis dizer com Capitu e Bentinho? Era o Machado com a Carolina? Hã? Quem pode dizer isso? Surgiu um maluco agora dizendo que Mário de Alencar é filho de José de Alencar, um filho bastardo que Machado de Assis teve com a esposa do Zé de Alencar. E que lá no Dom... Olha só onde vai a interpretação do Freud, assim, da cabeça humana, né? Lá no Memórias Póstumas, a Virgília é a mulher do Zé de Alencar. O Lobo Neves é o Zé de Alencar. E o Brás Cubas é o Machado. O romance é mais ou menos daí, porque mais na frente o Mário de Alencar tinha 20 e poucos anos quando saiu Dom Casmurro. Mas eu sempre suspeitei isso quando eu li as Memórias Póstumas. Porque Cléria, então depois eu vou te passar um link. Ele observa lá, né? Ele deixa vestígios, que é ele. Deixa vestígio, né? Tá vendo a suspeita? Depois de passar um link, você vai gostar, então, porque tem um YouTube aí, pior que a suspeita sua, ele tem certeza que o Brás Cuba é o Machado, o Lobo Neves é o Zé de Alencar, e a Virgília é a esposa do Zé de Alencar. Nasce um rapaz que é o Mário de Alencar. Como lá na frente o Mário de Alencar troca muitas cartas com o Machado, é como se o Machado fosse o pai dele. Inclusive, o Mário de Alencar organiza Outras Relíquias, que é um livro de contos que o próprio Machado nunca quis publicar. Depois que o Machado morreu em 1908, em 1910, o Mário de Alencar publica Outras Relíquias. O filho publicou contos que o pai não quis publicar. Então, Cléria, a paranoia pode explicar tudo, entende? Aqui ele fala, né? Mais ou menos isso. Eu entendo assim, na minha míope percepção, que
os escritores eles vão buscar em algum lugar do seu inconsciente essas coisas aí, esses personagens. E, no fundo, como o senhor mesmo colocou, está sempre se referindo ao seu narciso. Bom, aí você falou uma coisa correta. Agora, a gente não pode afirmar nada sobre o outro. É difícil afirmar sobre si próprio. Aí, o youtuber está só mesmo querendo ganhar projeção e muito like, assim, muitos seguidores, com a interpretação original que ele trouxe. A gente não deve jogar de fora, não. Escuta, acompanha, deixa ele tratar a vida dele assim, ele quer se apresentar dessa maneira, não é proibido. Você ouve e deixa quieto. Mas só estão dizendo assim, ele trouxe essa interpretação. Eu, quando eu comecei a escutar aquilo, eu falei assim, fiquei com a boca aberta. Uns 30 minutos, escutando o cara bombardeando, assim, do início ao fim. O Mário de Alencar é filho bastardo do Machado de Assis com a esposa do Zé de Alencar. Eu fui escutando aquilo, comecei a ficar assim, nossa senhora da penha, deixa eu ver. Então, é tão novidade, né, que parece nova, né, uma invenção e tanto. Bonita a interpretação dele, tá? Porque ele fala com todos os dados na mão, né? Eu acho até que eu devia entregar a ele mais informações. Assim, rapaz, você talvez não sabe que Novas Relíquias, de 1910, é feito pelo Mário de Alencar. Ah, é, Adelmo? É, então é filho mesmo. Ah, agora você me... Obrigado, hein, Adelmo? Eu posso até mandar para ele essa informação, para ajudar ele a ficar mais ainda bem informado. Você sabia que tem um bolo de correspondência? Cartas? Eu não li, não. Tem muitas cartas do Mário de Alencar elogiando o Machado. Meu Deus do céu, então é filho mesmo. Tá vendo? É fácil botar lenha na fogueira, né? Mas o Machado aqui, ó, essas conexões, o Freud o Jung está mais ou menos assim, ressabiado, né? Essas conexões estão aí realmente. Ou bem se pode encaixar em qualquer parte, tá vendo? Ou estão mesmo, então dá para encaixar em qualquer livro, né? Édipo, né? Todo lugar é Édipo, aí vai. Castração, todo lugar que você pega um livro, você fala, aqui é castração, aqui é Édipo, aqui é uma histérica, né? Obsessivo, então você costura assim rapidinho, já tem o... Terrível, né? Tem que ter cuidado, Cléria, quando vira psicanalista, tá? Sim. Ter muito cuidado, que você começa a interpretar o seu marido, seus filhos, o Adelmo, ele fala assim, ele parece doido. Mas a gente tem um corte, né, onde você pode estar ali e aí é uma pessoa normal, que tem essas neuras também, que tem seus problemas. Você Aí. não pode. É como no direito, você termina de fechar um processo ali, por exemplo, eu moro numa cidade pequena, aí você tem acesso, né, sobre a vida de muitas pessoas, mas o que você faz? O processo terminou, é como um velório, você foi lá e enterrou, você não sabe mais nada, acabou. Você não se envolve com aquilo, você não vê as pessoas na rua e fala, oi, estou com o seu caso, não tem nada disso. Beleza, então é bom você estar A ética, ela tem no que direito. ser. No direito é a mesma coisa que na psicologia. Deixa o paciente. A ética, professor, ela tem que ser à risca, porque, por exemplo, eu não concluí a faculdade de Direito, mas, por exemplo, a OAB sabe que eu ajudo, às vezes, como assistente, e é a ética, a minha postura no curso do processo que me dá esse green card. Isso aí, green card. Porque eu sei me 26 de portar. maio de... Mas eu tento, né? Tranquilo. 24 a 27. Aí o Freud responde para o Jung. Muito lhe agradeço o elogio ao gradivo. Talvez não acredite, mas pouquíssimas pessoas se dispuseram a dizer alguma coisa assim. Sua palavra amiga é praticamente a primeira que eu ouço a respeito. Faço uma ressalva, pois, de outro modo, seria injusto a seu primo. Chama de primo, interrogação aqui, não sabe se é. Mas deve ser assim, primo de profissão, né? Um outro psiquiatra chamado Hicklin. O primo Hicklin também leu e fez outro comentário. Dessa vez, sabia que meu trabalho merecia elogios. O Freud, né? Dizendo isso, meu trabalho ficou bem feito, obrigado por ter elogiado. Eu sabia que ele merecia, estava muito bem feito, tá? Obrigado. Valeu, Jung.
O livrinho foi escrito em dias ensolarados e me deu grande prazer. Quer dizer, estava animado, né? É verdade que para nós nada do que ele diz é verdade, mas acredito que nos habilite a desfrutar de nossas riquezas. Freud entregando aqui, ó. É verdade que o que ele diz não é verdade, mas vai trazer riquezas. Tá vendo? O próprio Freud desacredita um pouco, né? Não espero, é claro, que abra os olhos de nossos tacanhos oponentes. Você está escutando uma conversa na cozinha da psicanálise, hein? Há muito deixei de dar atenção a tais pessoas, e é por ter tão pouca esperança de converter os especialistas que, como o senhor notou, limitei-me a um interesse superficial por suas experiências galvanométricas. Volto aqui à galvanometria. Pelo que, de resto, já me puniu. Já tinha criticado Freud, né? A galvanometria estava no final já, né? Não existia mais. Eram os banhos que o mesmerismo, né? Quem leu sobre isso tem alguma ideia. Na psicologia a gente lê rapidamente. Um banho imantado lá com pessoas sentavam numa bacia, né, e tal. Isso já tinha acabado. Para dizer a verdade, uma declaração como a sua significa mais para mim do que a aprovação de todo um congresso médico. Que frase, hein? Um puxando o saco do outro aos montes. Antes de mais nada, ela converte em certeza a aprovação de congressos futuros. Aqui está um pouco também uma euforia do Freud, uma megalomania dele, que vai aparecer pela primeira vez no obra do Freud, em 1914. O termo megalomania aparece 7 vezes lá no artigo do narcisismo. O Freud lá vai ver que aqui ele estava megalomaníaco, né? Mania de grandeza do eu. Lá no narcisismo aparece também a frase ideal do eu. O eu tem um ideal para si próprio, se imagina grande e importante, né? Ele pensa que ele é o rei da carne seca, sonha que inventou uma nova ciência, que é o caso dele, né? Então ele cria uma lá porque no narcisismo é uma queda, tá? É uma queda, assim como aconteceu com o Machado quando ele passou por realismo, né? Abandonou o romantismo. O Machado desacreditou que através do romantismo ele ficaria célebre. Ele alcançaria a posteridade com aqueles contos lá, Helena, A Munha-Luva, Yaya Garcia, Ressurreição. Tentar mostrar que existe muita desgraça, mesmo no romantismo, é o caminho que ele adotou antes e não conseguiu. Eram romances fracos, né? Aí ele resolveu seguir ao contrário, mostrou o casamento como traição, como mulher que sai com outro homem, a Virgília tem outra casa lá com Brás Cubas, o Quincas Borba, lá o Rubião, é uma desgraça total, a herança, ele vai terminar a vida na miséria, aí ele parte para o contrário. Então, quando cai no realismo, né, é quando você vê que você tentar mostrar o outro romanticamente, o outro não entende. Então, o ideal do eu é uma expressão nova criada por Freud no artigo sobre o narcisismo. Aqui ele está, né, nós estamos rastreando como Freud chegou lá, né? Então, aqui tem um sinal, tá vendo? A gente está rastreando como Freud chegou na desilusão dele mesmo, né? E aqui tem um sinal, ó. Uma declaração como a sua significa mais para mim do que a aprovação de todo um congresso médico. Eu sou o Freud. Antes de mais nada, ela converte em certeza a aprovação futura. No futuro, ele vai ver que era ilusão dele. Mantê-lo-ei informado que, se tem interesse pela repercussão do Gradiva. Até agora, só saiu uma crítica num diário vienense. Tá? Então, só saiu uma crítica sobre o artigo dele, né? Não saiu nada. É favorável, mas não demonstra mais compreensão ou sensibilidade que, digamos, seus pacientes de demência precoce. Então, uma crítica que parece uma crítica demente, né? Não entendeu nada. Ao que parece, os jornalistas não conseguem compreender que um sujeito se interesse apaixonadamente por ideias abstratas. Jamais lhes vem à cabeça, ele usa uma metáfora aqui, tá vendo a metáfora?
sei se a Márcia está acompanhando, a Mary também ajuda na compreensão. Essa metáfora que não compreendi bem, não. Ó. Os jornalistas que leram a crítica, né, e publicaram, a crítica diz assim, esse jornalista, né, que lê uma obra e faz uma resenhazinha, deixa eu publicar aqui o que o Freud falou do Jensen, escreveu lá um comentário. Não consegue compreender que um sujeito se interesse apaixonadamente por ideias abstratas, jamais lhes vem à cabeça escrever algo assim. Dizem os matemáticos que 2 vezes 2 costuma ser 4, garante que 2 vezes 2 não costuma ser 5. Então, os comentadores, parece assim, não sabem o que comentar. Fala, Márcia, alguém queria falar? Márcia ou a Juliana? Que eu não entendi isso. Eu ia falar que estou acompanhando, mas eu apertei que errado a mão. Ah, tá. O que você acha, Juliana? Por que ele fala essa metáfora matemática aqui? Ao que parece, os jornalistas que leem uma obra e botam comentário, né? Não conseguem compreender o que um sujeito se interessa apaixonadamente por ideias abstratas. O Freud seria esse cara aqui, esse sujeito? A princípio, sim. Parece que sim, né? Porque... Uhum. Mas o Freud não gostava de ser visto por esse lado, né? Mas, enfim. Mas ele não gostava de ser visto, mas é como é nos apresentado, né? Jamais lhes vem à cabeça do jornalista, né, escrever o que diz o Jensen. Ele perguntou lá ao Jung, né? O Jung tinha perguntado, né? O que o Jensen acha, né? O autor, né? A pergunta aqui em cima, né? Me parece que ele estava dizendo aí que, por exemplo, né, o outro vai dar opinião, né, daquilo que ele escreveu, né? O que ele está escrevendo não é aquilo mesmo, né? Não, tipo assim, é um conceito, né? Não é uma opinião de um ou de outro. Talvez seja mais isso que a Márcia falou, Cléria, assim, no sentido de que o jornalista lê, ele dá um comentário que, como ele não entendeu, ele dá um comentário, como o Freud botou, 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 5. Aqui tinha perguntado, o que acha dele o próprio Jensen, né? A Porque pergunta. naquele tempo ele também não foi compreendido, né? Todo mundo falava assim, esse homem deve estar... Certamente falavam, ele está louco. Como assim? Vamos quebrar tudo, vai quebrar todo o sistema que a gente usava para poder fazer a cura, entre aspas, e vamos ficar com uma simples associação livre. Só isso. Então, não era concreto, como é abstrato, é algo que não é palpável, é algo que você precisa entrar, infiltrar ali de alguma maneira e escrafunchar e sei lá o que termo usar para você compreender. Não é fácil mesmo, não. Bom, então tem a pergunta, né? O que há... Você ia falar alguma coisa, Juliana? Pode, eu queria dizer também só mais uma coisinha. Parece que está falando aí do que a gente está fazendo agora, né? É interpretar de maneira correta, né? Não... Ah, sim, é. Quer dizer, nós estamos percebendo... Se for pensar em valor de crítica, geralmente a crítica tende a personificar o que a pessoa está tentando demonstrar. E nunca tem muito a ver com a produção da pessoa e a tentativa de demonstrar a produção, né? Então, assim, a crítica nunca... A gente viu isso também em Machado, né? A crítica nunca é muito boa para explicar absolutamente nada, ainda mais jornalista. Quando a crítica ainda é dentro, né? Tanto que ele tenta dialogar com Jung, porque é uma... de certa forma, é mais aproximado com o que ele está tentando propor. Mas o jornalista assim, não iria entender. Obrigado, Juliana. Está por trás da obra, né? Juliana, fala, Márcia. Diz que é o que está por trás da obra, né? Quer dizer, o próprio Freud fala aqui assim, que enganou, não foi assim? Verdade, cadê? Bom, vamos para frente, senão a gente não vai. O que diz o Jensen, que o Jung tinha perguntado? O Jensen acha o quê, Freud?
Olha que pergunta interessante. O autor do livro, o que ele acha do que você escreveu, interpretando psicologicamente a obra dele? Uma pergunta interessante, né? Direto ao Freud. Ele foi mesmo um encanto. Na primeira carta, porque tem as cartas do Freud ao Jensen, então. Mas Ainda bem que essas Jung, cartas... Quê? o Jung não responde ao Freud, o comentário que o Freud pediu sobre Vai comentar daqui a pouco, ele mais ou menos, mas ele também não... É verdade, ele não fez um comentário, não aparece nas cartas o comentário, pode ter existido, né? Não sabemos, mas aqui ele faz assim... o Freud cobra dele isso, né? É. Estou esperando o seu comentário. Então, ele foi mesmo um encanto, Jensen, né? Na primeira carta, expressou satisfação e disse que em todos os pontos essenciais a minha análise correspondia à intenção de sua história. Vamos ver só. Ele disse que ele concorda, então, que a análise que o Freud faz, né, a aplicação da psicanálise ao livro literário escrito pelo Jensen, o Jensen fala assim, Freud, eu concordo com o que você escreveu. Naturalmente, não estava falando da nossa teoria. O velho cavalheiro parece incapaz de mergulhar em qualquer ideia que não são as suas próprias poéticas. As ideias dele. A concordância, no entender dele, deve ser atribuída à intuição poética e, talvez, em parte, aos estudos médicos que ele efetuou no passado. Fui indiscreto. Freud reconhece a indiscrição. Numa segunda carta, e perguntei a ele pelo elemento subjetivo da obra, o Jensen. Você é o Arnold, aquele tímido lá, que tentou pegar a Gradiva e não conseguiu? Qual é a origem do material? Com a decepção. Onde entrava a sua pessoa na obra? Ô, Jensen, fala para mim, pelo amor de Deus. É muita obsessão, né, também. Você ir na casa do outro, bater na porta e falar assim, cara, você leu, publicou um livro, pelo amor de Deus. Eu preciso saber. Você quis dizer o que com aquele livro, hein? Você é o Arnold? Você está passando por algum problema? Você é o escritor terrorista? Você quer explodir o mundo? Vem cá, Adelmo, cadê a polícia? Foi na sua casa. Você precisa ser internado com tratamento, né? Você está com algum problema. O escritor escreveu um livro e vai bater na porta dele, a polícia, o médico, o escritor, o Freud, né? Ô, Jensen. Ah, Freud, vai a merda, vai tomar cerveja, rapaz. Você, fui indiscreto. Numa segunda carta, e perguntei qual é o elemento subjetivo, onde que estava a sua pessoa. Fala para mim, Jensen. Ele, então, me informou que o relevo antigo realmente existia e que possui uma reprodução comprada em Nani, em Munique, mas nunca viu o original. Foi ele mesmo quem concebeu a fantasia de que o relevo representa uma mulher de Pompeia. E era ele também quem gostava de sonhar ao meio-dia no calor de Pompeia, e certa vez entrou ao fazê-lo num estado quase visionário. Exceto isso, não tem ideia da procedência do material. Eu escrevi, rapaz. Você está me perguntando? Não sei, não. Por que quer explodir o shopping? Eu não sei, não. Vai explodir meu casamento, a sociedade. Lula agora está derrubando todo mundo aí, golpe em cima de Dilma, tem um presidente Bolsonaro. A realidade é uma loucura, né? Eu estou fazendo meus textos aqui porque o mundo é contraditório, né? Não tem um objetivo assim, não. O começo, você vai promover uma feminista, ela começa a fazer um monte de desgraça na própria família, não fala mais com o marido, mata não sei quem, leva à destruição. Depois você, por que eu fui dar poder a essa mulher? Você fica completamente louco, né? Então, por que você está fazendo esse monte de trabalho, Adelmar? Tentando dar sentido. Aí vai. O começo lhe veio bruscamente enquanto trabalhava noutra história. Aí teve uma ideia, né? Pôs tudo de lado e começou a escrever, nunca hesitava, o fluxo era contínuo e rápido, de uma estirada só ele chegou até o fim. Isso sugere que, se prosseguisse a análise, levaria através de uma infância a sua mais íntima experiência erótica, se ele tivesse prosseguido. Se ele fosse soltando, né, ia sair tudo, né? Em outras palavras, tudo não passa de mais uma fantasia egocêntrica do ego, né? Questão interna, então. Por fim,
Ou seja, a obra é uma questão interna do autor. Por fim, permita-me expressar o desejo de que em breve, o Senhor também encontre alguma coisa capaz, a seu ver, de interessar ao grande público e a confie a mim para os papers e não o futuro. Então, tem os papers, né, técnicos e também o Die Zukunft, que é o futuro, dois tipos de jornais diferentes. Então, ele está dizendo que talvez o próprio Jung vai encontrar um motivo, né? O senhor tem razão, mantive silêncio sobre o pássaro pelos motivos que bem sabe, por consideração pelo editor e o público, ou, se assim preferir, devido à sua influência apaziguante. Há uma pessoa trabalhando com um material que ficaria muito grata pela referência do artigo de Stendhal. Hicklin chamou-me a atenção para um artigo, não sei o que lá, e vai, trocam mensagens técnicas, informações. Tem a curiosidade aguçada pelo livro de Bloiler sobre a demência, tá vendo? Ele quer ler o que o Bright está escrevendo. É provável que demonstre um avanço em relação à teoria da sexualidade, mas dificilmente do tipo que se faz necessário. Espero que ele não torne seu estudo supérfluo. Realmente, suei sangue com as duas formulações teóricas que lhe enviei há pouco. Aqui está na nota 9, tá, os artigos que ele enviou. Não estou habituado a trabalhar dessa forma, fazer análise literária, né? Em livro, sem observação direta do material que é o próprio paciente. Mas tenho certeza de que o senhor não foi logrado por esses teoremas. Se apenas eu fosse mais moço, ou mais rico, ou mais frívolo, qualquer dos três iria passar uns meses em sua clínica. Juntos, de certo, conseguiríamos solucionar o problema. A gente nunca sabe também se quando fala assim é uma charada, né, uma piada, é um desejo irrealizável, né? Fosse mais moço e mais rico e tivesse mais frívolo, né, menos empenhado com a medicina de Viena, né? Ele, então, iria lá para Zurique, ficar dentro do hospital com os loucos, observando para escrever sobre a loucura humana. Realmente não vejo razão para considerar Bezola e Frank como membros do nosso grupo. Se o senhor foi meio áspero ao repelir B, eu diria que ele mesmo foi responsável por isso. A julgar por suas ações sintomáticas, certamente não estamos sendo injustos. O comentário da Juliana sobre os dois trocarem opiniões, se estão no caminho certo, quer dizer, a crítica interna, né? Achei muito interessante o comentário dela, quer dizer, a validação da teoria sendo buscada dentro dos especialistas, porque os escritores de jornal, assim, que vai publicar uma resenha, não estão com esse compromisso interno que eles têm, né? Então, o melhor crítico realmente é aquele que vai dentro da obra investigar e conhece e fala com mais profundidade, né? Essa derivação que o rapaz do YouTube fez de Mário de Alencar ser filho bastardo de Machado, por exemplo, ele, para afirmar isso, tem que se aprofundar muito e compreender o modo petalógico, né? A proposta do Machado de ficar renomado para a posteridade, que é o modo como nós estamos lendo o Machado. Então, ele pode tirar um derivativo disso como um capítulo adicional, né? Fica livre para escrever, não é proibido, não. Então, ele pode publicar um livro dizendo que criou essa interpretação. Nós estamos com um livro aqui sobre Machado de Assis que é mais estrutural, né? Onde não entra nessa intriga, né? Será que Machado algum dia não deixei filhos? Ele fala assim, não deixei filhos. Ele disse que não deixou para enganar todo mundo. Ele tinha um filho sim, era o Mário de Alencar. Dá vontade de pegar um comentador desse e apertar o pescoço dele até... Quer dizer, fica muito literal, né? Não tive filhos, não quis deixar o legado dessa miséria humana, mas ele teve sim, era porque ele transou com a mulher do Zé Alencar, ele não quer falar. Então, é isso aí. Realmente não vejo razão para considerar a Bezola o mecanismo de tratamento que ele aplica com êxito, se é que perduram, porque o tratamento não perdura, né? Tem uma coisa que acontece com a psicanálise também, que é assim, na psicanálise o tratamento perdura. Tá? A pessoa que adoece psicologicamente
e vai fazer um tratamento psicanalítico, ela vai descobrir que a responsabilidade é toda dela. E ela não adoece mais. Então tem uma vantagem muito grande quando faz um bom tratamento psicológico na psicanálise, né? Que você se liberta da própria psicanálise, você passa a interpretar você mesmo, ser autor da sua vida, como diz, né? Você passa a perceber que você é o próprio autor da sua tragédia, né? Com relação ao cuidado intelectual da mente, das finanças, do corpo, da saúde, você passa a moderar as coisas, você vê, nossa, eu estava exagerando. Descobrir que eu sou o causador da minha própria tragédia. Adquirir responsabilidade sobre o eu, né? Então ele fala que perdura, né? Os tratamentos feitos pelos demais não perduram, porque o cara volta de novo, faz a mesma meleca de antes, não percebe, né? Os mecanismos dos tratamentos que ele aplica com êxito, se é que tem êxito, né? Se é que perdura, o que é muito duvidoso, é com toda a certeza, como lhe parece, a transferência. E o Senhor chama de transposição. Então, pelo menos tem a transferência. Acho que eu mesmo expressei esta desconfiança da primeira vez que lhe escrevi sobre ele, não faz muito. É claro que espero receber suas publicações independentemente de minha reação momentânea. Pode mandar. Independente do que eu acho delas. De mim, tudo que o senhor pode esperar no futuro próximo é uma segunda edição da Psicopatologia da Vida Cotidiana, pelo fim de junho. É um artigo que saiu em 1905, né? 1907, já vai fazer uma revisão, na qual são incluídos alguns seus exemplos. Então, já está trazendo para dentro do livro novo o fato de estar relacionado com Jung, tá vendo? Começou com Jung em 1906, quando já tinha publicado. Então, ele vai trazer para dentro do livro, na revisão, material que ele trouxe da conversa com Jung. Bresler não enviou separado do pequeno ensaio sobre religião e obsessão, do qual o senhor ouviu passagens minha... O editor se esqueceu e vai embora. Muito obrigado por essas duas bombas que vêm do campo inimigo. Os dois que ele falou lá em cima, né? Só pretendo ficar com elas por alguns dias até que as possa ler sem afeto. Afinal, o que são, senão uma baboseira emotiva? Além de eles escreverem como se nunca tivesse publicado o histórico de um caso, uma análise de sonho ou uma explanação de parapixia, dizem quando a evidência lhes é levada à atenção, mas isso nunca foi prova, isso é arbitrário. O que o Freud pretende é que a análise dá uma prova, né? Dá uma prova. Teria que dar uma prova, né? Senão não é análise, né? Não é psicologia, né? Tente só mostrar uma prova a alguém que não a quer ver. Nada se resolve com lógica, tá? É uma das frases mais fortes desse trecho que nós estamos lendo. Diz, nada se resolve com lógica. Impressionante falar isso, né? Tenta ver se a pessoa se convence que ela está errada no que ela faz. Você não consegue. Nada se convence com lógica, se resolve com lógica. E a propósito, se pode dizer que o Gottfried de diz da aprovação, a meu ver, com certa irreverência. Cristo, que em sua grande virtude, qual mangas de uma veste, treme ao ar. Então, mesmo sendo um grande sábio, né? Cristo, um grande sábio, também tem medo, né? Treme, né? Então, não tem lógica nenhuma uma pessoa, né, inteligente, capaz de resolver os problemas. Ele reconhece que também não compreende, né? Sofre, pede que o ser humano faça isso na sua vida privada, né? Nada se resolve com lógica, né? Porque dá essa justificativa aqui, então, né? Nem Cristo consegue resolver, né? Mas espere que se passem 5 ou 10 anos e a análise de Ariquis,
que lá na psicologia tem, né, no livro dele, de que hoje ainda não é convincente, ainda será considerada. Embora nela própria. Você sabe que esses missionários, assim, o Cristo, entrando aqui com Cristo e Freud, né, eles acreditavam, né, que anunciando uma descoberta, Cristo fez uma descoberta enorme, né? Você vai jogar pedra no telhado do outro, o seu teto é de vidro, você é pecador, a vida do ser humano aqui na Terra. Mas essas mensagens deles parece que são transformadas. Porque, Nilo, que as mensagens desses pensadores que trazem uma novidade tão importante, depois se transformam numa doutrina que perde a originalidade. A religião católica, a religião psicanalítica, né, se tornam... Por que, né, que nada se resolve com lógica, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também diz uma coisa que ele está equivocado, né? Ele fala assim, daqui a 5 ou 10 anos, a análise vai ser, não há solução senão continuar trabalhando, evitar que a energia se perca com refutações, ficar atendendo essa gente que não quer entender, e deixar que nossas ideias, por fecundas, combatam a esterilidade dos que estão contra nós. Vamos para frente. A inveja está evidente em cada linha do texto de Serlin. Há partes que chegam às raias do absurdo e o todo não passa de uma exibição de ignorância. Não entendeu o que nós queremos dizer, né? Mas nem por isso se preocupe, tudo acabará dando certo. O Senhor há de viver para ver esse dia. Eu, talvez, não. Lembre-se que antes de nós, outros tiveram de esperar para que o mundo compreendesse o que diziam. Estou certo de que o Senhor não ficará completamente sozinho no Congresso de Amsterdã, sempre que nos ridicularizam, convenço-me mais que nunca de que estamos de posse de uma grande ideia. No obituário que quer dizer assim, entrar na subjetividade do outro, aí o Machado, aqui a gente pode usar o Machado, né, por exemplo. No conto Casa Velha, tem um reverendo que vai lá dentro da casa de Dona Antônia, do Félix, da Cláudia, né? Ele quer publicar um livro sobre o falecido marido, que era um político famoso. Então, ele vai buscar dados biográficos. Inclusive, o Machado é tão sem vergonha que ele fala assim, eu li uma biografia desse político falecido e estava mal escrito, né? E o reverendo irá publicar uma biografia muito melhor. Por quê? Porque para publicar uma biografia bem melhor, tem que entrar dentro da família, né? Lá no cerne, né? Da Dona Antônia, né? E de toda a trama que ela faz na família. Então, o Machado bota um reverendo, que a gente acompanha lendo o livro, para conhecer a loucura da vida privada. Então, o Freud não estava errado quando ele diz a doença é fabricada nessa loucura da vida privada, né? A Dona Antônia tinha adotado essa menina chamada Cláudia, visto nela uma inteligência, um desempenho assim de menina, e com uma certa piedade, leva para dentro da família dela para educar, ensinar piano, as prendas de uma moça, né, para ela subir na sociedade, se apresentar melhor e ter mais qualificação para conquistar um bom marido, né? Um ato de caridade da Dona Antônia. Só que a menina observa dentro da família algumas manipulações da própria Dona Antônia, assim, a vida como ela levava com o filho dela, que ela diz assim, a gente cria filhos e depois não consegue entender por que eles não têm sucesso na vida. Ela fala isso, fala mal do filho dela. Eu criei um menino aqui, um filho completamente dependente de mim, que apesar de ser, né, filho de um homem bem-sucedido na sociedade, ele não consegue nada. Ela diz mais ou menos isso para o reverendo. E essa menina chamada Lalau, né, tem um apelido Lalau, quando ela entra, aí tem um acidente, que uma carruagem atravessa lá e vira de perna para o ar. Quando é um pequeno acidente, que pedem para ela não ver. Não, tira ela daqui, não deixa ela ver, não. O Machado é sempre muito perspicaz, ele põe uma frase na boca dela assim, eu quero ver um acidente, um desastre, para compreender como é.
Parece que a interpretação de Casa Velha está nessa frase. Porque ela entrou para a família de Dona Antônia, foi muito bem educada, e quando o rapaz começa a se interessar por ela, por ver ali o tempo todo, a Dona Antônia trouxe uma menina para dentro de casa e o filho dela se interessa pela menina. Só que a Dona Antônia não queria o filho dela casado com essa moça, né? Ela queria preparar a menina para ter um futuro na sociedade, não para ser nora. Então a história se reverte completamente e a Lalau vai se casar com o filho do homem que dirige a SEG, né, lá a carroça de burro, carroceiro. A frase seria: eu queria ver de perto um desastre para compreender o que é. Ou seja, eu não quero entrar nessa família. Né? Essa mulher manipula tudo, vai dizer com que roupa eu tenho que sair, o que eu tenho que falar em público, que o filho dela, agora que ele gosta de mim, eu não posso casar com ele. E é uma doideira só, eu estou fora dessa. Me dá a impressão que, então, o que o Machado quer mostrar lá, né, antecipando bastante o Freud, é o que diz aqui também, não está incorreto, né? Se tivesse como você ter também um psicólogo nas famílias, como o reverendo era, aqueles conselheiros, Zé Dias, né, lá de Dom Casmurro, mas que não fizesse o acordo, né, da loucura, porque o Zé Dias faz o acordo da loucura, o reverendo observa tudo, fica de fora, tenta consertar e não consegue. Quer dizer, a doença humana, então, existente nas relações familiares, pelo menos quando tem alguém de fora, arruma um pouco, né? Mas estou entrando na subjetividade da vida privada, tá? Isso não é inútil, quer dizer, quando aparece alguém depois doente lá no médico, o médico hoje em dia não escuta nada disso. Então, Freud não está errado quando diz assim: se no futuro os médicos também dessem atenção ao lado subjetivo, poderia ser que conseguisse o mesmo sucesso da psicanálise, que a pessoa depois ela passa a se cuidar e não repete o sintoma, né? Tá? Então a ideia toda está em torno disso. Se você adquirir responsabilidade sobre a sua conduta, você então evita tratamento médico, evita adoecimento, né? Nós estamos estudando então a origem da psicanálise, né? Freud não está tão equivocado assim. As conexões lógicas mexem com o erotismo do narcisismo pelo elemento imagem. As conexões lógicas de palavra mexem com o erotismo do narcisismo da pessoa, da imagem, né? Pelo elemento imagem. Botei num grupinho aqui de Vitória, autointelectualidade, tá? Aqui em Vitória tem um grupo que tem o ex-governador Vitor Buarque, escritores, teve um que está agora muito mal de saúde. De vez em quando eu jogo um textinho lá. Esse texto eu tinha posto lá no nosso grupo. Rapaz, você tem umas ideias fantásticas que costumam dar certo. O que você sugeriria como tratamento para uma mulher gorda? Prisão. Prisão resolve. Uns 3 meses de cadeia. Vai sair de lá magra. E para quem sofre de ansiedade? Prisão também. A ansiedade desaparece. O doente é um criminoso? Óbvio, ele quer prejudicar o próprio corpo. O eu é um criminoso. Se a Maria G tivesse sido presa, não teria se suicidado. Ferida na imagem porque foi pego roubando um potinho de creme. O tratamento psicológico, então, na sua teoria, seria prender o doente? Sim, alcoólatras, usuários de ayahuasca, alucinógenos, gente desse tipo que não cuida do corpo e fica procurando a morte, precisa ser detida. É problema de narcisismo. Quer chamar a atenção sobre si, na cadeia melhora. E o viciado em psicanálise? Prisão também. Mais alguma pergunta? Não, muito obrigado. Quando é que vai sair o seu livro? Em breve. Aí, dessas radicais feministas, né?
Ainda que tente compreender um sarcasmo, se posso qualificar o texto como sexista, gordofóbico e anti-humanista. Como sempre afirmo, não precisamos da direita, pois preenchemos todos os requisitos no item discriminação e exercício da hegemonia. Parece aquele textinho do Joyce lá em cima, né? Que é o Conto do Vigário. Ela caiu no Conto do Vigário aqui, tá vendo? Nilo. Quer dizer, vem ler o texto, mas se não lê na abertura que ele oferece, você vem com a mente fechada, em cima de preconceito. Tudo está aqui, ó, sexista, gordofóbico. O cara é um racista, ele deve ser Bolsonaro. Quem é o autor? Gente, que bosta. Inclusive, é uma boa solução para quem escreve muito lixo no Facebook. O cara botou lá. Vai preso também na cadeia, para não escrever mais nada. Porque foi dessa maneira que Bolsonaro foi eleito, né? Eles vinham colocando você contra você, porque aqui, depois eu botei um comentário assim, o texto serve para revelar do mesmo modo que fizeram eleger Bolsonaro. Ela, ao falar isso aqui, ela se entregou à posição dela, porque o texto faz, igual faz Machado de Assis, ele faz o leitor virar contra si próprio. Naquele conto Surge-se Gordo, o leitor disse que o Lopes tinha que é um sem vergonha e tal, mas o leitor fazia a mesma coisa. O Machado é especialista em fazer o leitor se denunciar pela leitura do texto. Tá? Quer dizer, a mulher que comentou isso aqui, ela denuncia a posição dela. O comentário dela diz quem ela é. Tá? Que o texto é sarcasmo, queria compreender. É igual o escritor terrorista, né? Então, a dificuldade humana, que a Clélia está entrando no grupo para a gente estudar hoje, né? A dificuldade humana está em compreender a linguagem. Aqui mordeu a isca aqui e caiu de 4, né? Então, essa frase, ó, agora Lula é pior, Bolsonaro é melhor, quer dizer, não é por aí, né? O texto é uma piada, né? Vamos dizer assim. Uma provocação para ver se a pessoa morde a isca e vem fisgada, né? Você joga ela depois lá, assim, mais uma tilápia. É o que o Joyce fazia com o livro dele, né? Criava embaraços para o tradutor, tá? Porque a língua, por incrível que pareça, assim, ela se torna mais bela quando se dão com as burras, assim, que ninguém, que fica essa... Quem traiu o leitor foi o Machado de Assis, que ele fez as pessoas ficarem brigando por coisa imaginária. Então, você vê, o Capitu traiu o Bentinho? Não, quem traiu o leitor foi o Machado de Assis, que fica um grupo de cá, um grupo de lá brigando um com o outro. Caro Freud, infelizmente só posso enviar-lhe hoje uma breve resposta à sua carta tão amiga, pois meu tempo está todo tomado pelos problemas da clínica. Aqui ele vai dizer uma coisa que está relacionada ao nosso livro sobre o narcisismo, né? Assim, ele quer dizer aqui assim, eu gostaria de ficar famoso escrevendo teoria, quer ver? Meu tempo está todo tomado pelos problemas da clínica. Obrigado em especial pelo que me conta de Jensen. É mais ou menos o que se podia esperar. A atribuição aos estudos médicos na idade dele é uma saída brilhante, tá? Porque ele teve formação médica, o Freud disse, né? Com suspeita de arteriosclerose. Entre meus conhecidos, o Gradiva está sendo lido com o maior prazer. Então, o Jung fazia esse papel, né? De distribuir um artigo de Freud entre os médicos que também lidavam com a subjetividade, tá vendo? Eu distribuí o seu texto, eles estão lendo. São as mulheres de longe que melhor entendem o Senhor. Uma frase. Feminino, né? E, em geral, de imediato. Só as psicologicamente informadas têm antolhos. Isso aqui é uma frase aqui para loucos por literatura, né?
que tem uma percepção aguçada, né? As mulheres são as melhores para entender a linguagem, né? Mais genericamente falando. As mulheres, de longe, entendem o jogo de palavra, né? Tá? O ardil, né? A astúcia feminina, né? Isso é muito maior que a masculina no jogo de palavras, na linguagem, né? O homem é mais brusco, mais bruto, assim, mais objetivo, né? E o Machado mostra isso muito belamente. Eu aprendi muito sobre esse jogo de linguagem lendo Machado de Assis. Só os psicologicamente informados têm antolhos, tá vendo? De bom grado, eu escreveria algo para os papers que o Freud pediu, né? A ideia é muito atraente. Só não sei o quê. Tá? Você escreveu um artigo, não sei o quê. Teria de ser uma coisa que valesse a pena, né? O artigo do Futuro, né? O Jornal do Futuro, de Sucumbi, e outros, como eles, deixam a desejar. Foi Harden que o arrancou de mim. Por mim mesmo, nunca o teria escrito. No momento, estou particularmente interessado em estudos experimentais, associação de palavras que já fez, né? Mas temo que não sejam apropriados para um círculo maior de leitores. É mais para o meio médico, né? Ainda assim, não está fora dos limites do possível, de sua profundidade inexaurível, a demência precoce me envia alguma ideia válida. Então, pede ao Freud que dê uma ideia para publicar um artigo teórico, né? O estorvo é que estou tão atolado nos problemas da clínica que dificilmente sobra tempo para meu próprio trabalho teórico, né? É-me impossível, no momento, mergulhar no material. Qualquer levantamento sistemático da demência precoce é igualmente impossível, pois requer tempo ilimitado. Planejo, por conseguinte, uma mudança em minha situação de modo a ter mais tempo livre para me dedicar inteiramente ao trabalho científico. Então, aqui ele denuncia a posição subjetiva dele mesmo, que é ficar famoso deixando artigos teóricos, né? Para mim, que vim da engenharia, eu nunca pensei a vida assim, tá? Eu, da engenharia e do comércio, nunca imaginei que poderia escrever um artigo, um acadêmico, né, um livro sobre o meu comércio, minha vida comercial, né? Meu sucesso pessoal como homem, né? Você vê que interessante, Juliana, quer dizer, ele está pondo aqui, o Jung, um afastamento do atendimento clínico e começar a escrever teoria. Quer dizer, então, a imortalidade do eu, né, que diz o Machado, lá desde o início ele percebeu uma maneira dele ficar para a posteridade, né, uma imagem de homem inteligente. Que é o que o Nilo tinha comentado no grupo, dizendo que o narcisismo da filosofia, então, os escritores quiseram esse ponto mais elevado, que é criador de teoria, para ter um nome, né, em livros. Vê como é que a imagem, então, deixa a objetividade da vida para voltar-se para um artigo científico. Ó. Planejo, por conseguinte, uma mudança em minha situação de modo a ter mais tempo livre para parar de ficar aqui atendendo esses doidos, né, dando medicamento, para lá e para cá, correndo no corredor, sentar e começar a escrever trabalho científico. Meu plano, que conta com o apoio decidido de Bloiler, é anexar à clínica um laboratório de psicologia, ó, como um instituto, mais ou menos autônomo, do qual eu seria designado diretor. É mole? Anexar ao prédio psiquiátrico um instituto de psicologia que ele seria o diretor, independente, livre das amarras da clínica. Poderia, enfim, trabalhar como quero. Uma vez nessa posição, tentaria obter a separação da cadeira de psiquiatria da administração da clínica. As duas juntas são demais e impedem qualquer atividade científica proveitosa. Ó. A ambição, então, era escrever teoria. É certo que, ao dar esse passo, eu estaria abandonando minha carreira clínica. Olha só. Eu vou deixar de ser comerciante, eu vou escrever sobre ser comerciante. Mas o prejuízo não seria tão grande. Aqui não está falando desse extremo que eu falei, né? Ele continuaria atendendo, escrevendo artigo.
Eu não estou aqui falando desse modo, querendo desvalorizar o trabalho deles, tá? É porque é importante ter também a teoria escrita, né? A gente aborda, por um lado, expondo, atacando, mas também defende, porque você não vai ficar sempre de um lado só, igual falou lá em cima, né? Sexista, né? Gordofóbico. Não é linear assim, você vai por um lado e vai pelo outro, né? Quem não gostaria de pegar uma pessoa na família que não se cuide, trancar no ambiente para ela voltar de lá perfeitinha? Quem não gostaria? Você pede, não funciona, né? Não tem como. É um modo metafórico de dizer assim, você também precisa considerar esse elemento, né? De bom grado, eu escreveria algo para os papers, assim, aqui não, aqui embaixo, né? Atividade científica e tal, proveitosa. É certo que ao dar esse passo, eu estaria abandonando minha carreira clínica, mas o prejuízo, não, eu posso imaginar que só com o trabalho científico já obteria satisfação narcísica bastante, tá vendo? Interessante aqui? Só com o trabalho científico, né? Viraria um Augusto Cury, tá vendo? Um autor renomado, né? Só com o trabalho científico obteria satisfação narcísica suficiente. Mais do que suficiente, já seria bastante. Como vi em meus sonhos recentes, essa mudança tem, para o Senhor, um transparente fundo metapsicológico sexual. Metapsicologia, né? Encerrando a promessa de sensações de prazer em abundância. Quem conhece sua ciência, na verdade, comeu da árvore do paraíso e se tornou clarividente. Aqui ainda fala que a culpa disso é o Freud. É por causa de você, Freud, que agora eu também vou escrever artigos clínicos. Aqui eu lembrei de uma passagem do Machado de Assis, que ciência, na concepção deles, que é a mesma de hoje, é construir associação de ideias que sejam novidade, que parecem criativas, que nunca foram citadas, que na atualidade, quando pesquisado no Google, aparece uma ideia nova. Nas teses de doutorado é exigido uma ideia original. Se você for fazer uma tese de doutorado em filosofia, eles exigem que você apresente uma ideia que seja original. Uma ideia que nunca foi publicada antes, tá? É uma pressão muito grande, assim, qual é a novidade que você quer publicar? Por que você quer fazer doutorado em filosofia? Um doutorado em qualquer doutorado é exigido que seja uma novidade. No momento em que o Machado, em 1878, um pouco antes do Memórias Póstumas, ele publicou o chamado O Califa de Platina, onde ele diz assim, ó, no conto, né, sobre o personagem. Falta-lhe, porém, originalidade. É preciso que faça alguma coisa original. Dou-te 1 ano e 1 dia para cumprir esse preceito. 1 ano e 1 dia, tá vendo? Aí o autor fala assim, ainda não fiz nada que verdadeiramente se possa dizer original. Isso aqui é uma frase sintomática, né? 1878. Ele não tinha feito nada que se possa dizer perfeitamente original. O anão ameaçou-me com a mais afrontosa das mortes, com um abismo da Tartária. Se no fim de 1 ano e 1 dia eu não tiver feito alguma coisa positivamente original. Aqui no comentário que a gente fez, quando leu o conto, a Márcia fez. Adelmo, então ele estava se sentindo pressionado a si próprio, né? Tenho cogitado dia e noite e confesso que ainda não achei coisa que merecesse essa qualificação. Ele fala umas 10 vezes a frase, ó. Cada oficial do conselho a ver se descobrir uma ideia original. Comendador dos crentes, se requereis uma ideia extremamente original, mandai cortar o nariz de todos os vossos súditos. Logo, contra semelhante ideia que lhes pareceu original demais. Original. Era a ideia mais profundamente original. Ele queria fazer algo novo, que causasse um impacto. Aí ele inventou a história do homem morto que escreve. Então, o Machado se cobra a si próprio, né, o seu próprio sucesso. Interessante, né? Mas está ligado, né, à realidade. Aqui são 10 para as 10, vamos dar por terminado daqui a pouco. Eu trouxe aqui uma lembrança lá de 2014, quando eu apresentei
Aqui, Diogo, você vai gostar, Nilo. Isso aqui, ó. Incompreensível, tá aqui, ó, tá vendo? Riscou tudo, ó. Tá vendo? Fora das regras. Citar corretamente. Rapaz, isso aqui é minha qualificação para o mestrado. Minha orientadora pegou, não sobrou um parágrafo, ó. É uma religião, né? Você tem Tá que vendo? tem que seguir o dogma, senão você É. não passa, não. Você não pode ser pensador por si, não. Você tem que Uma seguir o caneta dogma. assim, com um furor, rapaz, parecia um negócio. Eu fui vendo aquilo com o olho arregalado, suando frio. Isso. Então, você tem que ter uma ideia original. Em 2014 aqui, tá? Tem 9 anos isso. É humilhante, né? Você chegar a apresentar um trabalho. Olha, meu trabalho, professora, vê que lindo. É uma merda, rapaz. Isso é uma bosta. Você enfia essa merda no cu, pô, joga essa merda fora. Você me obrigou a ler esse lixo. 140, né? Umas 100 páginas. Pecador público, sem absolvição. Rapaz, aí eu fiquei 7 meses. Me deram um prazo de 6 meses. Você escreve tudo de novo, você está reprovado. Passei reescrevendo, rearticulando tudo. Mas aí tinha um problema também, estava mal escrito mesmo. Estava mal escrito, eu precisei refazer tudo. Como tinha um avaliador externo, né? Porque você não pode ficar refém dos professores da universidade. Na banca tem 3, 2 da universidade e um de fora. De fora era um do Canadá, que está no Rio Grande do Sul trabalhando com Alain Badiou e Jacques Lacan na psicanálise. Quando eu mandei para ele essa dissertação de mestrado, ele falou assim: Adelmo, eles não entenderam. Esse seu texto de mestrado, na verdade, é uma tese de doutorado. Se você aumentar aqui mais algumas páginas, você já está com o seu. Se quiser vir aqui para o Rio Grande do Sul, para a PUC, né, Rio Grande do Sul, está convidado. Vai ser bom para o nosso departamento sair uma tese, muita originalidade, eles não conseguiram entender nada. A tese foi feita em 2015, depois eu abandonei isso, não queria morar em Porto Alegre. Em 2019 surgiu o doutorado em cima dessa, citando minha dissertação de mestrado, publicou em 2019 uma tese de doutorado, que aqui é a filosofia do acontecimento, essa tese, né? Assim, quando vem um acontecimento, que aí eu aprendi melhor ainda com o Machado, no caiporismo, né? Naquele conto Anel de Polícrates, que ele disse assim: vi o cavalo tentando derrubar o cavaleiro. O cavaleiro agarrou na sela, no chicote ali, foi ao chão, mas não caiu, levantou-se, conseguiu domar o cavalo e seguiu adiante. O acontecimento é uma desgraça que acontece na sua vida, que você se torna um perdido no mundo, você começa a questionar tudo e precisa se reerguer a partir dali. Alain Badiou é um filósofo do acontecimento, publicou em 1986 o livro Ser e o Acontecimento. É preciso um acontecimento para surgir um novo ser humano, né, uma nova ontologia. Das cinzas que renasce a fênix, esse mito, né? Uma tese girava em torno disso, e estava um pouco mal escrito, precisou de redigir de novo, mas tinha uma originalidade que ligava a filosofia do Alain Badiou com a psicanálise, né? Na psicanálise vem muita gente assim destruída, e quem lê pela filosofia do Badiou parece uma coisa assim, não é associado a um estado de doença. O acontecimento, a Revolução Francesa, o acontecimento, fica no nível mais elevado, né? Não entra na subjetividade, assim, da merda humana, né? Então, eu estou pondo isso aqui para dizer, assim como aquele textinho do Joyce, também a dissertação de mestrado, a linguagem faz a gente passar vergonha, né? No fim das contas, os dois orientadores, aqui a banca, né, que não aprovou na qualificação e mandou refazer, não conseguiram compreender e mudou de lado. Então, o erro não estava aqui, o erro estava em quem não entendeu o que leu.
Do mesmo modo que a moça aqui, no exagero de prender o doente, ela entendeu que fosse literal. Tomou o pé da letra o texto, né? E botou um comentário, porque fez uma leitura literal, como se fosse verdade a ideia de prender um doente. Ela está correta quando bota aqui, né? Anti-humanista. Mas o texto não é uma verdade, é uma ficção, né? Mas depende da colocação da frase, né? Na hora que a frase é dita, isso é mais complicado. É o efeito do choque, né? Produz um choque. Quer dizer, se a pessoa também não toma, não entra no ouvido nunca, né? Não penetra por trás, né? Não causa um abalo, não destrói o prédio dela onde ela mora, ela não toma. Como é que você faz, né? Eu Então, não sei se chamar uma mulher de gorda horrorosa ajuda muito. Não sei se ajuda. é assim, Márcio, preciso tomar vergonha na cara. Eu não queria entrar no detalhe, não, porque aconteceu na minha família um problema desse tipo, né? Prostituta de luxo, né? Faturou alto, ganhando muito bem e estava destruindo a própria família. Não conseguiu escutar que o alto salário proporcional da própria esposa foi a desgraça da família. Como é que você consegue raciocinar dessa maneira? Você pega uma Dilma, igual o Lula, né? Eu elejo um poste, aí bota um poste para governar o Brasil. Aí diz que tem que estocar o ar, aí começa aquela loucura que a Dilma fez. E o que aconteceu? Perdeu. Quando precisou na última hora, telefonou para o Lula. Lula, vem correndo aqui. Aí interceptaram o telefonema, publicaram ele e mostrou toda a vergonha que tem no PT. Então, o Lula podia eleger um poste, mas um poste melhor, ou então, na condição dele ser ministro naquele poste. Há uma questão aí que a gente não precisa saber colocar isso para não magoar, ofender, mas agora também quando não você vê, né, os parentes dentro da família morrendo porque uma poderosa agora acha que consegue impor à realidade as suas fantasias imaginárias. Por quê? Porque tem muito poder financeiro. O que você vai fazer? Qual medida tomar? Pedindo não consegue, né? Tentando conversar, manda calar a boca. Prostituta de luxo, então, né? Faturou muito alto e agora está destruindo, é isso? Se não tem cabeça para ouvir, aproveitou para destruir o casamento e tornou-se pior ainda, porque vai ter a sua história toda publicada. Se não aguenta ouvir, então não pratica o mal, né? Porque nós estamos lendo uma psicanálise aqui onde a pessoa tem que ter responsabilidade pelo que faz. Inclusive, é maldade aproveitar uma conversa acontecida em quarto de casal, onde essa frase sai para você dizer assim, e é publicada. Tá? Quer dizer, é para jogar a sociedade contra o marido machista, né? Não tinha esse propósito. É uma conversa privada, no espaço privado do lar, né? Tá bom, Adelmo. Esse xingamento, para mim, coloca fim ao nosso relacionamento. Para mim, está encerrado. Eu vou pedir a você para sair, vou procurar um advogado, se você não quiser, pedir separação de corpos. Pronto. Por que tinha que publicar um documento? Criou motivo para ter um livro publicado do relacionamento. Então, o empoderamento hoje do feminismo também, você cria uma Dilma, né, dentro de sua casa, e depois tem que fazer o impeachment dela, tá certo? Então, aqui tem essa questão do original, o que a gente pegou nessa leitura de hoje, então, é uma obsessão pela originalidade, tá? Uma obsessão por publicar. Vamos ler mais um pedacinho que tem aqui um restinho, né? Que a gente terminou aqui, né? Vamos pegar essa carta, que essa carta é muito interessante. A próxima carta é de... Tem mais uns 5 minutos aí, 4 de junho. Essa carta é breve, rapidinho. Ó. O que ele fala aqui? Professor Freud. É admirável em sua última carta a observação de que podemos desfrutar de nossas riquezas. Porque aqui eles vão entregar um pouco, assim, a ambição pessoal deles, tá? Os dois, né? Aqui são dois assaltantes
Dois assaltantes combinando de assaltar a sociedade, publicando uma teoria revolucionária e ganhar prestígio. Tá? São dois bandidos, então, né? Confidenciando como é que eles vão fazer para dar o golpe na sociedade. No Freud deu um golpe, publicou 24 livros, Jung outro golpe, 36 livros, que tem os religiosos que seguem aquilo como se fosse uma verdade. É admissível em sua carta a observação de que podemos desfrutar de nossas riquezas, ó. Nós descobrimos a novidade que é a nossa riqueza. Delicio-me diariamente com suas riquezas e vivo das migalhas que caem da mesa do homem rico. Isso é vergonhice falar isso, né, Nilo? Eu acho que está sendo essa vergonha demais, não é porque nós estamos lendo a privacidade, né? Achou Mas achou o potinho de ouro no final do arco-íris. É. E como a gente está lendo a intimidade deles, a gente vai ler, vai ver, achamos um potinho de ouro, bicho. Delicio-me diariamente com suas riquezas e vivo das migalhas que caem da mesa do homem rico que descobriu o potinho de ouro e deixou cair uns grãos. Aqui está outro belo caso de depressão. 9 anos. Aqui, então, Jung empurra para cima do Freud. A gente vai ler depois, tá? A gente lê depois isso aqui. 2 casos. O Freud analisar para ele. Primeiro caso, esse aqui, um garoto com 9 anos, tinha 12, tinha 16, um histórico, né? Faz uma anamnese aqui. Outro caso, 10 anos, 16 anos, 20 anos. O Freud vai comentar no outro artigo. Ficaria extremamente grato por sua apreciação teórica sobre esses casos. Quer dizer, o Jung, então, obtém do Freud instruções teóricas para depois converter no livro dele, tá? Que vai ser o motivo, então, do Jung estar roubando de Freud teorias para criar livros, né? Já falou aqui em cima que era para isso mesmo. Ficaria extremamente grato por sua apreciação teórica desse último caso. Sua prévia exposição pormenorizada, com franqueza, foi muito difícil para mim. Não pude acompanhá-la. Tenho em mente a mente mais apta a lidar com casos concretos. Teoria não é comigo, né? Da próxima vez é de falar de outro caso, para mim, teoricamente interessante, que não parece estruturar-se igual bem estruturado assim, como esse aqui é bem estruturadinho. Ele vai mostrar depois que é, o Freud comentando, tá? Tem as datas, os anos, né, o que aconteceu, ano a ano, então ele tem mais ou menos estruturado. Aí o Freud vai comentar em cima disso. Continuando, ele diz: estruturasse, né? Aí tá. Então o Freud responde: caro colega, muito me surpreende saber que sou o homem rico de cuja mesa o senhor recolhe migalhas. Interessante, tá vendo? Vou jogar umas migalhas aí para você, tá? E você aproveita com os artigos. Essa observação há de se referir a coisas que não são mencionadas em sua carta. Quem me dera que o fosse. Sua obra sobre demência precoce, enfim, me sinto muito empobrecido. Então ele elogia o livro de Jung. Sua obra de 1906, chamada Psicologia da Demência Precoce, em especial, faz com que sinta muito empobrecido. Em anexo, o senhor encontrará o resultado do esforço que me pediu. É insatisfatório, uma vez que me falta o contato direto com os casos, né? Em anexo, ele vai botar aqui embaixo, ó, anexo. O comentário dos 2 casos clínicos, né? Em anexo. É insatisfatório, uma vez que me falta o contato direto, que você me deu só um relatório, né? Veja essas linhas apressadas como uma simples ocasião de repetir certas coisas que, como diz, não expressei claramente da primeira vez. Um livro de quadros clínicos, como o que o senhor imagina, seria altamente instrutivo. Acima de tudo, daria uma visão geral da estrutura dos casos. Várias vezes tentei algo do gênero, mas fui sempre ambicioso demais. Quis mostrar todas as complicações para me certificar de que deixava tudo absolutamente claro. E, em consequência, embatuquei a cada investida. Mas por que o senhor não encara o projeto a sério? O próprio Freud estava estimulando, né? Por acaso já se sente pronto para uma luta decidida pelo reconhecimento de nossas ideias? Se assim fosse, a primeira coisa a fazer seria lançar uma revista de psicopatologia e psicanálise, digamos, ou então de psicanálise, exceto se encontrar quem a publique. O editor, exceto se encontrar, né? O editor só pode ser o senhor e espero que Bloyer não se recuse a assumir o cargo comigo a direção da revista. Por enquanto, não contamos com mais ninguém, mas uma aventura assim tem sua força de atração.
Não haverá escassez de material, não tem, né? Que mais tem a gente doente na cidade, né? Para publicar caso clínico. Teremos de abandonar nosso próprio trabalho para selecionar, editar e rejeitar as contribuições. Vai ter muita coisa, né? Muito caso clínico. Tem o caso da Juliana, o caso da Márcia, o caso do Adelmo, o caso do Nilo, o caso da Cléria, o caso do Ricardo, o caso de um monte de gente aqui que vem junto, né? Um monte de casos. Com nossas análises, podemos encher facilmente mais de um volume por ano. Vamos ficar rico, hein? E se a verdade no dito, quanto mais falam, mais compram, a editora que se incumbir da publicação fará um belo negócio. Negócio com a doença psicológica do ser humano. Pense bem nisso, não lhe parece tentador? Ainda que tenha mais tempo livre, estou apto a agarrar uma ideia ou outra na torrente que se impele diariamente por mim. De novo tomo nota das minhas análises. Vai anotando o que o paciente fala, né? Ainda aqui ele vai publicar depois o Homem dos Ratos, né? O Pequeno Ramos, está na época que publica esses casos, né? O Homem dos Lobos, o caso Dória de 1905, né? Ainda há pouco, um de meus pacientes veio à consulta e me deixou tão tonto que não consigo pensar em mais nada. Olha que bonito. Veio aqui uma Cléria, falou um monte de coisa, fiquei tão impressionado que nem dormi e fui escrever o caso clínico dela. Ó. Fiquei tonto, né? Seu principal, ela não fez curso, ela era auxiliar lá no direito, e era reconhecida, podia fazer despacho. Seu principal sintoma é que ela é incapaz de segurar uma xícara de chá. Você sabe segurar uma xícara de chá, pelo menos, Cléria? O principal sintoma é que ela é incapaz de segurar uma xícara de chá em presença de alguém, numa clara exacerbação das inibições mais significativas. Hoje cedo, seu esforço foi muito limitado. Tão logo me vi de novo na sala de espera, diz ela agora. Compreendi tudo. É, obviamente, uma covardia inata. Afinal, lâchete, relaxo, né? E não estão tão longe assim. Claro, né? Dr. Freud me atendeu, estou toda ansiosa. Tem mania de inverter as palavras. Passou a infância entre a mãe e a ama, que por muitos anos ficaria com ela. O nome da mãe é Emma. Leia-se ao contrário. Emma. Que o demônio carregue nossos críticos, esses cabeças de vento, que fala que é sugestão, etc. Não é sugestão. O nome da mãe é Emma. Ao contrário. Aqui começa a entrar, então, uma paranoia generalizada, né? Um misticismo, assim, os nomes querem dizer coisas, aí pau quer dizer pedra, aí você vê um poste, quer dizer pênis duro. Entra na paranoia psicanalítica, né? Então, eles descobriram um nicho de mercado aqui, rapaz, que, assim, se a pessoa não souber ler, entra nessa história aqui e vira um profeta da psicanálise, tá? Hoje avançamos aqui uns minutinhos, agora vão as perguntas, comentários. Aqui nós estamos entrando, então, na cozinha da psicanálise, Cléria. Isso não é curso de psicanálise, é você ver, não o conceito, mas o que vai depois virar conceito, né? É igual a noiva no altar, toda arrumadinha, ninguém sabe que ela já transou, já, né, tem um filho, está grávida, casou às pressas. Essas partes íntimas ninguém fala nada. Aqui é só como é que vão arrumar a noiva depois, né? Aqui tem um Odair, né, que apareceu. Olair, né? Entrou pelo convite. Deixou o telefone, Olair? É de algum grupo? Quer falar alguma coisa? Escreveu alguma coisa aqui no chat? Loucos por literatura. Como é que foi aí a compreensão? Foi Cléria, ficou mais ou menos a leitura? Cadê o Roberto Quelebra? Saiu? Continuou? Essa turma aqui merecia ser xingada, todos eles também, para sair desse anonimato, né? Ninguém fala nada, fica só escondido, né? Loucos estava escrevendo sobre Lula, Joelma, que vamos embora, né? Vamos para frente, então. Dá para encerrado. Vai ter, então, no YouTube, né? A gente bota para quem quiser depois distribuir, ver de novo.